Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos implementar dois exemplos de funções utilizando o Portugal Studio. Dessa forma, vai ficar mais fácil para você entender os conceitos teóricos que foram apresentados na aula anterior. Quando nós criamos um programa no Portugal, nós temos essa função padrão, que é chamada de início, ou seja, quando você clica nesse botão de execução, todo o código que é definido dentro dessa função é executado. Por exemplo, nós podemos colocar um código escreva, colocamos o texto teste, executamos, note que o resultado é apresentado abaixo aqui no console. O que nós vamos fazer agora é uma função nova. Eu vou criar a função e vamos chamar essa função de mensagem. Por padrão, nós abrimos e fechamos parênteses. Logo na sequência, você vai entender melhor o que significam esses parênteses. Vamos abrir e fechar essa nova função e eu vou apagar esse texto teste e vamos supor que nós queremos enviar uma mensagem para o usuário. Dessa forma, nós criamos essa função chamada mensagem. E vamos escrever mensagem função. Se nós executarmos esse programa, perceba que nada é mostrado, o programa é finalizado, pois por padrão, quando você executa um código no Portugal, é executada essa função início. E para que nós tenhamos o resultado dessa mensagem, nós precisamos chamar a função mensagem dentro da função início. Portanto, nós podemos somente digitar esse nome. Conforme nós vimos na aula teórica, cada função deve ter um nome. Para nós executarmos, vamos simplesmente chamar a função mensagem. Se nós, por exemplo, colocarmos um nome inválido, mensagem 2, e tentarmos executar, note que é mostrada uma mensagem indicando que a função mensagem 2 não foi declarada no programa. Portanto, nós precisamos digitar exatamente o mesmo nome que foi definido aqui, exatamente como nós trabalhamos com o nome das variáveis. Executamos esse código e perceba que agora nós temos a mensagem função sendo exibida. Nós podemos clicar nesse botão de passo a passo, perceba que o fluxo de execução está na função início, que é a função padrão, e agora nós chamamos a função mensagem. Note que o fluxo de execução do programa foi para a execução dessa função mensagem, que nós estamos escrevendo o texto e a mensagem é exibida. Essa é a maneira mais simples para a implementação de uma função. Vamos agora implementar o exemplo 2, e a ideia é criar um programa para fazer a leitura de dois valores, somamos os dois valores e apresentamos o resultado. Nós podemos primeiramente fazer esse exemplo sem a utilização de funções. Para isso, vamos declarar duas variáveis, o valor 1 e o valor 2. Logo na sequência, nós podemos fazer a entrada de dados. Vamos escrever uma mensagem para o usuário, digite o valor 1, lemos o valor 1, escrevemos outra mensagem, digite o valor 2 e fazemos a leitura do valor 2. Vamos criar uma nova variável que vai armazenar a soma vai receber o valor 1 mais o valor 2 e, por fim, vamos escrever uma mensagem soma igual a variável soma. Podemos executar esse programa, valor 1, 5, valor 2, 5, temos o valor final da soma igual a 10. Esse é um exemplo de programa sem a definição de funções. O nosso objetivo agora é criar
uma função específica para fazer a leitura dos valores, outra função somente para fazer o somatório e outra função somente para escrever o resultado. Portanto, vamos deixar todo esse código em comentário e vamos criar cada uma das funções. Primeiramente, vamos criar a função leitura, abre e fecha parênteses, e o que nós vamos fazer agora é ler tanto o valor 1 quanto o valor 2. Para isso, nós podemos, inclusive, copiar toda essa parte do código, colamos, deixamos somente esse código. Se nós tentarmos executar, perceba que é mostrado um erro. A variável valor 1 e valor 2 não foram declaradas neste escopo. Quando nós trabalhamos com funções, nós temos um novo conceito que é chamado do escopo das variáveis, ou a visibilidade delas. E nesse caso, perceba que tanto a variável valor 1 quanto a variável valor 2 foram declaradas dentro da função início. Portanto, nós podemos acessar esses valores somente dentro dessa função. E nós estamos tentando acessar dentro da função leitura. Portanto, nós não vamos conseguir ter acesso ao valor 1 e ao valor 2, pois elas são consideradas variáveis locais, ou seja, elas somente são acessíveis dentro da função início. O que nós podemos fazer é a declaração dessas variáveis dentro do programa. Dessa forma, todas as funções poderão ter acesso a elas. Vamos redeclarar as variáveis. Valor 1 e valor 2. Vamos deixar esse código também em comentário. Perceba que a mensagem de erro não está mais sendo exibida, pois agora nós temos acesso a essas variáveis. Quando nós definimos uma variável dentro de uma função, elas são chamadas de variáveis locais, e quando nós definimos uma variável dentro do programa, elas são consideradas variáveis globais. Nós podemos acessar elas em todas as funções que nós definirmos. Perceba que agora nós não temos mais mensagens de erros, podemos executar e note que não acontece nada, pelo fato de que nós estamos executando a função início e não temos nenhum código dentro dessa função. Agora nós precisamos fazer a chamada da função leitura. Executamos e note que o código que está dentro da função leitura é executado. Por exemplo, 5 e 5, aí sim que o programa é finalizado. Vamos agora criar a próxima função, que é para nós fazermos o somatório. Definimos uma nova função chamada somatório, abre e fecha parênteses, e a ideia dessa função é somar o valor 1 com o valor 2. Variável soma recebe valor 1 mais valor 2. Note que temos o erro parecido com o que nós tínhamos anteriormente. A variável soma não foi declarada nesse escopo. Portanto, vamos colocar ela aqui em cima como uma variável global. Se nós tentarmos executar o código, temos somente a execução da leitura. Agora, nós precisamos chamar a nova função somatório dentro da nossa função início. Vamos executar. 5 e 5. Não foi gerado nenhum erro. Só para nós checarmos se essa função foi executada, nós podemos executar o passo a passo. Inclusive, eu vou apagar esse código em comentário só para o programa ficar mais limpo. Perceba que executamos a função leitura, digitamos os valores, logo na sequência executamos a função somatório,
e o fluxo é direcionado para essa linha. Isso indica que o somatório está sendo feito. Agora vamos criar a última função resultado, que simplesmente vai escrever na tela a resposta final. Escreva, vamos colocar soma, a variável soma. Temos acesso à variável soma pelo fato de que ela foi definida no escopo global. E vamos chamar a função resultado. Executamos, digitamos 4 e 6, temos o valor da soma igual a 10. Perceba que o resultado é exatamente o mesmo que nós tínhamos anteriormente, porém nós temos uma organização maior do programa, uma função para cada uma das partes do programa. Podemos clicar na execução passo a passo, executamos a função leitura, depois executamos a função somatório e, por fim, mostramos o resultado. Essa aqui é a ideia de você trabalhar com as funções, deixar o programa mais organizado e criar uma função para cada parte do programa. Na próxima aula, eu vou apresentar os exercícios que você deve implementar logo na sequência. Obrigado e até lá!